Atenção! O seguinte podcast apresenta personagens fictícios. Sejam muito bem-vindos ao episódio de Saúde Humana do podcast Ambientes. Um projeto Colégio Martinos. Eu, Gabriel Betim. E eu sou Felipe Calderari. Vimos apresentar a vocês o podcast de como que o ambiente afeta a saúde humana, como que a gente degrada ele e como que isso afeta a nossa saúde. No episódio de hoje, a gente conseguiu um convidado ilustre, que era o taxonomista viral Guilherme Mendes. Entretanto, ele teve que atender um casamento italiano de emergência, então chamamos um outro convidado, um especialista em área chamado Caetano Graffi. Olá, boa tarde. Sou Caetano Graffi, me formei na USP em 2012, fiz especialização em taxonomia e gostaria de agradecer a minha presença hoje no podcast. Nós que agradecemos. Então, vamos começar com um fenômeno da quebra de barreira. 11 de março, OMS declara pandemia global. O coronavírus já atingiu centenas de pessoas na China. COVID-19. A OMS batizou a doença de Covid-19. A quebra de barreira é um fenômeno que acontece quando alguma doença, um patógeno, que originalmente estava com apenas um animal silvestre, um animal que essa doença não tinha contato com o ser humano, mas quando ocorre a quebra de barreira, pode ser diretamente, ela pode acontecer de maneira direta ou indireta, que esse patógeno que não causava efeito, não trazia males para o animal silvestre, afeta o ser humano e sim, aí começam os problemas. Essa infecção, como eu disse, pode ser direta, pode ser quando um humano ingere a carne desse animal silvestre, ou picado, enfim. O patógeno é introduzido em seu corpo diretamente, ou a partir, pelo meio indireto, que é quando esse mesmo patógeno infecta algum animal já domesticado pelo ser humano, como galinhas, cachorros, algum animal doméstico, e aí sim entra em contato com o ser humano. Então, eu me lembro de uma série que eu vi há algum tempo atrás chamada Sweet Tooth, em que fala sobre um garoto cervo. Porque eu me lembro, foi introduzido por causa do aquecimento global. Quando um pedaço de gelo foi retirado da Antártica e trazido à sociedade, teve um degelo e daí liberou um patógeno, que daí começou a matar toda a humanidade. Isso, pelo meu ver, de acordo com a sua explicação, pode ser um exemplo de quebra de barreira. Um dramático, né? Mas pode ser ainda. Pode sim, na série ele é muito dramatizado, mas sim é um exemplo de quebra de barreira que aconteceu de um patógeno que estava congelado, ou seja, o ser humano, quando se originou, quando o ser humano veio à Terra, como Homo sapiens, não existia, nunca teve contato, mas quando ocorre o degelo, sim, ele é infectado. Isso pode acontecer, inclusive, só que é muito baixa a chance de acontecer algo tão dramático como aconteceu na série. Outros exemplos, né, de casos assim pode ser a própria Covid-19, que afetou recentemente, né, o mundo inteiro. É mesmo. Né? Por exemplo, tem muitas teorias, pelo que eu vi, de que de uma espécie que transmitiu pra gente, o Covid, é o pangolim. Dizem muito que ele foi um intermediário pra Covid, por causa que a sua caça existia, por exemplo, em partes da China, e no mercado ilegal, por exemplo, trouxeram o Covid para a espécie humana. Mas dizem também umas teorias científicas que dizem que quem introduziu e de que onde se originou o Covid foi os morcegos, que quase sempre introduzem álcool. Sim, essa é a teoria mais aceita, que o animal que intermediou esse contato com o ser humano foi o morcego. Mas é claro que existem outras, como o pangolim e várias outras. Essa degradação do ambiente que o ser humano faz de forma intensiva prejudica todas as esferas da comunidade, da sociedade humana. Por exemplo, onde que eu vi um dado, eu não sei há quanto tempo atrás, deve ter sido há alguns anos, em 2018 por falta disso, é que 7 milhões de pessoas morrem prematuramente todos os anos devido à poluição do ar, sendo mais afetadas crianças, mulheres e quem trabalha ao ar livre. Esse é um exemplo claro de como que a poluição intensiva do ser humano, como
a sua intervenção no ambiente está causando mortes. Isso, e quanto mais intervenção o ser humano faz, desmatando, fazendo assentamento, caça, garimpo ilegal, quanto mais ele intervém no meio ambiente, no ecossistema que tá ali, um ecossistema que ainda não tinha tido contato, muitas espécies, a partir daí, vão entrar em contato com o ser humano e podem trazer várias doenças e infecções. Então, falando em infecções, durante a pandemia, várias pessoas foram hospitalizadas. Muitos médicos tiveram que escolher quem salvar. Na Itália, por exemplo, quase não tinha lugar, quase não tinha leito para os acamados. E daí vem a questão, com novas doenças, há com certeza um maior gasto do governo para tentar impedir a disseminação dessa doença. Esse dinheiro poderia ser usado, por exemplo, na educação, poderia ser usado em programas de saúde, campanhas de saúde. Poderia ser investido em milhares de outras coisas, mas que no momento essa prioridade que entrou como prioridade, a saúde do próprio país, do governo, que ele tem que zelar, podia realmente ser investido em outras coisas que agora não pode mais. Eu, sinceramente, acho também que o governo devia investir principalmente no saneamento básico, né? Porque é onde a pessoa, né, das condições onde mais vai entrar em precárias, contato né, com tem qualquer mais contato doença. com doença. Deixa eu apresentar o caso do polo petroquímico de Capoava. Primeiramente inaugurado em 1954 como a refinaria da Petrobras, o polo petroquímico de Capoava, ou o polo do Grande ABC, agora consta com 14 indústrias e já foi associado a diversos problemas do ambiente. Quando foi construído, ele já criou uma barragem, que como você sabe, é muito prejudicial, né? Uma área toda inundada, muda o habitat dos animais que antes viviam lá. E também as indústrias desse polo vêm poluindo as águas da região. Por exemplo, a empresa Solvay do Brasil, a antiga Eletrocloro, lançou mercúrio no Rio Grande, ou como as pessoas costumam chamar também, de Jurubatuba. E como você sabe, mercúrio é extremamente prejudicial à saúde humana. Também, em 1984, os moradores do Jardim Ana Maria e Santo Alberto, regiões perto do polo petroquímico, foram atingidos por uma nuvem de amônia, como vocês também sabem, altamente tóxico para o ser humano. E, além disso, meu Deus, quantos casos. Além disso, no início da década de 90, muitas empresas do polo foram associadas a casos de benzenismo. Como vocês sabem, existe uma substância chamada benzeno, que é muito usada na indústria, mas que é extremamente prejudicial à saúde humana. Teve até um registro de um falecimento de um funcionário e que até morreu por leucemia. Em 2002, uma falha no processo de fabricação de um produto químico denominado ditilfosfato de zinco provocou a emissão de fortes odores na Chevron Orinite Brasil Ltda, no polo petroquímico de Capoava, em Mauá. O odor persistia na atmosfera, sendo perceptível em locais bastante distantes da fonte de emissão. Além do mais, em fevereiro de 2004, uma explosão seguida de um incêndio destruiu totalmente o setor de Finner, uma substância altamente inflamável, na Bandeirante Química, uma das empresas que compõem o polo. Um fogo se alastrou rapidamente, com chamas que atingiram até 20 metros de altura. Felizmente, ninguém morreu, mas um trabalhador foi ferido. Porém, entretanto, todavia, o principal impacto desse polo é nos bairros próximos à divisa de Mauá, Santo André e São Paulo, que é a prevalência de uma doença autoimune que afeta a glândula tireoide. Foram feitos 3 estudos pela médica endocrinologista Maria Ângela Zaccarelli Marino, professora da Faculdade de Medicina do ABC, ao longo de 17 anos. De acordo com seus resultados, os moradores da região próximos ao polo têm 5 vezes mais incidência de tiroidite crônica. Porém, o que não elucida nessa pesquisa é o que traz essa doença, o que causa essa doença nos moradores próximos. Com isso, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, a Covisa, promoveu, a partir do dia 16 de janeiro de 2023, um estudo epidemiológico para avaliar casos relatados a tiroidite de Hashimoto nas regiões de São Rafael, São Mateus e Sapopemba.
e sua eventual correlação com a poluição ambiental. O território fica bem na divisa do polo. Entretanto, até o momento da gravação, nenhuma informação foi divulgada. Além da poluição, da poluição dos ares, atmosférica, que é feita pelos produtos químicos, a poluição das águas é extremamente trófica para o meio ambiente. Quando se polui com produtos químicos, o solo, ele pode se infiltrar e chegar até os lençóis freáticos, que aí não tem como salvar mais, porque contaminando os lençóis freáticos, muitos deles funcionam para abastecimento da população, que ingerindo essa água contaminada, vão acabar ficando doentes e tendo muitos problemas por causa dos produtos químicos. Por isso é muito importante tomar cuidado com poluentes, com químicos, pois quando eles entram no chão ou entram em contato com rios, lagos, podem acabar afetando muito a população, que dependem dessas águas. E eu dei uma pesquisada, né, sobre esses casos, né, de poluição da água, dos lençóis freáticos, e, né, eu descobri que agrotóxicos e outros substâncias químicas, tipo amianto, chumbo, benzeno e mercúrio, são extremamente prejudiciais, que contaminam a água dos lençóis. Falando do mercúrio, um caso que é marcado por essa substância é o caso de Minamata, no Japão. Na primeira metade do século passado, no Japão, habitantes da cidade de Minamata apresentaram sintomas fortes, como convulsões, surtos de psicose, perda de consciência e febre. As vítimas haviam comido peixes pescados na baía de Minamata, onde uma indústria que fabricava PVC e que usava mercúrio na fabricação descartava os resíduos do processo. Somente em 1956, a origem da doença de Minamata foi finalmente esclarecida. Cerca de 5.000 pessoas foram atingidas, além de vítimas que ficaram com sequelas graves. Estima-se que o número de mortos tenha chegado a 900. Minamata foi conhecido como um dos maiores desastres ambientais do planeta, graças à dispersão de mercúrio na bacia. Por último, né, o último tópico, vamos falar sobre os animais, né, vetores de doenças. Essas doenças que são carregadas pelos animais são extremamente prejudiciais. E muitos animais são conhecidos por levar as doenças. Entre eles, os que mais contaminam humanos são mosquitos, ratos e pombas. Os ratos contaminam com leptospirose, peste bubônica, que ainda bem já foi contido. Muitas outras doenças que o ser humano conseguiu conter, mas que provêm, que são transferidas para eles por meio dos ratos. Tifo, antavirose. Muitas doenças transmitidas por pombos são, por exemplo, salmonose ou ornitose. E por mosquitos, as mais conhecidas são dengue, zika e chikungunya, além da febre amarela e outras. E falando do mosquito do Aedes aegypti, um dos principais motivos da gente ter vários casos aqui no Brasil é principalmente o clima, como vocês sabem, né? Mas também por causa do descarte inadequado do lixo. Por exemplo, as pessoas jogam no quintal delas pneus, garrafas, vasos que ficam com o resto da água. Aí ficam acumulando água, o que é perfeito pro Aedes aegypti. Então é muito importante campanhas de... Qual que é o nome, né? Campanhas de conscientização da população. Boa. Isso, porque quando o mosquito precisa de água parada para depositar seus ovos e para que assim eles nasçam e infectem mais pessoas. Por isso que é muito importante as campanhas de conscientização da população para que elas mesmas saibam e previnam todos os problemas causados pelas doenças provenientes de animais, principalmente do mosquito. Primeiramente, agradecer pela participação do Eu que agradeço pelo convidado. convite. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Também queremos agradecer a audiência. Obrigado por estarem ouvindo a nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.